Olá, como vão todos? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu sou a professora Cristiane Oliveira, a sua professora de Biologia, e vamos começar a nossa aula. Aula de número 2, Objetos de conhecimento, transformações e conservação de energia, conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas, leis ponderais e estequiometria. Detalhamento do objeto, introdução ao estudo da biologia, membrana plasmática e citoplasma. Então, vamos começar aí a nossa aula, que maravilha, falando sobre citologia, uma parte da célula, tá bom? Nós vamos conhecer aí uma parte bem interessante da célula, e aí a gente vai falar sobre ela. Qual seria essa parte? A célula, ela tem uma estrutura bem definida, com basicamente 3 elementos: membrana plasmática, citoplasma e núcleo. E aí a gente vai diferenciar ela de acordo com alguns exemplos que nós vamos citar aqui de células. Então, essa estrutura específica, que a gente vai começar a entender um pouquinho sobre a célula, é a membrana plasmática. Sim! Então, nós vamos dar alguns modelos aqui de exemplos para vocês entenderem e aprenderem a diferenciar através dos nossos esquemas didáticos na nossa aula de hoje. Vamos começar aí pela célula animal. Observem que ela tem essa aparência assim arredondada. Isso aqui é didaticamente sempre demonstrado para vocês, uma célula animal levemente arredondada. Quando você observa ao microscópio, nós temos outros formatos um pouquinho mais diferenciados, mas, de um modo geral, a maioria vai ter essa estrutura aqui. Tem a membrana plasmática, tem o citoplasma e o núcleo. Diferente da célula vegetal, sim, que além de ter as 3 estruturas que eu acabei de citar, ela tem aí a parede celular, o que confere a ela esse formato levemente geométrico, Quando você olha ao microscópio, você vê exatamente, com bastante destaque, a parede celular, que é característico da célula vegetal, tá bom? Também temos aí, para diferenciar o nosso esquema didático sobre células, e observem bem aí essas estruturas celulares, uma bactéria. Observem que ela não possui aquela estrutura mais complexa que foi mostrada anteriormente, aí, quando vocês viram a célula animal e vegetal. E ela possui algumas estruturas peculiares, cílios e flagelos, que vão ajudar na movimentação, uma vez que a bactéria é um ser unicelular, tá bom? Então, nós temos aí a finalização do nosso esquema exemplar dessas 3 células. E agora, sempre que possível, vou citar um exemplo e principalmente, voltar à anatomia humana, quando a gente falar um pouquinho sobre citologia e falar sobre alguns exemplos relacionados às células do corpo humano. Então, continuando o nosso estudo sobre a membrana plasmática, nós vamos passar aqui para vocês um pouquinho as características. É formada por uma bicamada lipídica, na qual estão inseridas as proteínas. Essas proteínas, elas podem ser classificadas em integrais e periféricas. Então, observem bem aí nosso esquema didático para mostrar um pouquinho sobre essas proteínas. Nesse esquema está bem claro que na parte superior está sendo representado aqui a parte de fora da célula. E aqui na parte inferior, o citoplasma, que é a parte interna. Então, observem que esse esquema aqui ele tem um corte mostrando para vocês a estrutura da membrana plasmática. Nós temos aqui a bicamada lipídica, observem bem aqui como eu estou destacando para vocês, essa dupla camada, e as proteínas inseridas aqui. Nós temos aqui algumas estruturas complexas, como glicoproteína e glicolipídios, que vão ter uma composição mista de carboidrato e gordura, ou carboidrato e proteína.
E o que são essas proteínas, né? Voltando aí para a nossa classificação e característica dessas estruturas que fazem parte da camada, bicamada lipídica do citoplasma. Proteínas integrais são aquelas que penetram na bicamada lipídica, algumas atravessam completamente a membrana, né, as chamadas proteínas transmembranas. Temos também as periféricas, que são aquelas que não penetram na membrana plasmática e estão apenas conectadas a essa estrutura fracamente. Então, voltando aí ao nosso esquema didático, né, que eu mostrei para vocês aí as duas proteínas, né, proteína periférica, tá? Ela fica na parte mais superficial e a integral ela fica circulando aqui, olha, né, circulando não, se movimentando nessa membrana que ela é semipermeável, tá bom, gente? Para vocês não esquecerem mais dessas duas classificações de proteína. Na superfície externa da membrana plasmática, observa-se o glicocálice, né? São aqueles pontinhos, aqueles bracinhos que estão formando uma estrutura diferenciada, peculiar na parte externa da membrana plasmática. Essa camada ela é rica em carboidratos e está relacionada com alguns processos, como reconhecimento e união entre células. É como se fosse um meio de comunicação entre elas, né, entre uma célula e outra, e essa estrutura ela vai veicular essa comunicação, ela vai reconhecer uma célula próxima a ela ou substâncias que estão tentando entrar ali ou interagir com a membrana desta célula. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre as funções da membrana plasmática, né? Algumas funções nós citamos aqui, das mais importantes. Primeiro é definir os limites da célula. Então, a membrana plasmática ela tem essa função aí de delimitar o espaço da célula dentro de um determinado tecido, né, que vai formar um órgão, garante a proteção das estruturas da célula, permite que as diferenças entre o meio externo e o meio interno sejam bem mantidas, ou seja, vai haver uma composição diferente fora e dentro da célula, e quem vai delimitar esse espaço é a membrana plasmática. Ainda como função temos selecionar o que entra e sai da célula, e isso confere a ela uma estrutura de permeabilidade seletiva, né? Anotem bem esse nomezinho, ele costuma muito a cair, a constar em atividades avaliativas. Então, anotem esse termo aí, permeabilidade seletiva. Outra função é conseguir captar sinais externos através daquela estrutura que eu falei, glicocálice, né? Que vai fazer essa ponte de comunicação entre uma célula e outra, e entre a célula e o meio externo. E outras características da membrana são bem peculiares, porque como ela possui esse processo de permeabilidade seletiva, ela vai possuir a característica de transportar substâncias, né, de permitir que substâncias entrem e saiam da célula, e aí a gente começa a adentrar na classificação desses tipos de transportes, né, começando pelo transporte passivo, onde existe o tipo chamado de difusão simples, quando é possível observar o movimento de uma substância do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, está muito relacionado, isso é muito relacionado com a composição química que fica na parte externa e na parte interna da célula, permitindo esse tipo de transporte, que é a difusão simples. Nós também temos a difusão facilitada, né, onde a transferência de substâncias vai acontecer com a ajuda de proteínas carreadoras. Isso mesmo, guardem bem esse nome, carreadoras, né? Lembra carregadoras. Então, já dá para a gente fazer aí uma analogia para decorar, né? Para ajudar a decorar esse termo tão importante. As proteínas carreadoras, elas também são chamadas de permeases. Elas vão facilitar o transporte dessas substâncias que vão passar pela membrana plasmática.
Então, esses são os tipos de transporte passivo, mas existe mais um, vamos conhecê-lo. Ele é chamado de osmose, onde se observa a difusão de solvente pela membrana permeável do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, vamos exemplificar esse tipo de transporte, né, que é a osmose. Observem aí na nossa estrutura aqui ao lado, nós temos aqui mais primeiro momento onde ocorre a entrada da substância, nesse caso aí a gente vai chamar o solvente de água, vai ser a entrada da água do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, nesse momento aqui, nesse primeiro momento, nós temos aqui a parte interna e mais do outro lado a parte externa da célula. Nós temos aí a diferente concentração de substâncias, ou seja, esses pontinhos vermelhos que estão sendo mostrados para vocês, é para diferenciar que numa parte da membrana, na parte externa, temos menos substâncias, e na parte interna, que é justamente a parte interna da célula, nós temos mais substâncias, né, com essa mesma característica química. E aí, a água, né, que é esse solvente que está sendo exemplificado aí no nosso esquema didático, ela vai sair do meio menos concentrado, com menos substâncias, e vai passar para o meio mais concentrado. E vai haver um desnivelamento, porque a água vai passar pela membrana e ela vai se concentrar na parte interna com uma quantidade maior, como vocês estão vendo aí nesse esquema. E essa aí é a demonstração da osmose. Vamos conhecer um outro tipo de transporte agora, né, transporte passivo, exemplificando aí as células vegetais, falando sobre a osmose ainda. Nós temos esses 3 exemplos que promovem resultados diferentes em decorrência da presença da parede celular. Então, nós vamos ter aí, nesse esquema didático, mostrando 3 formas de você classificar a entrada da água dentro da célula. Então, a célula vegetal, como eu falei para vocês, ela tem esse formato ligeiramente poliédrico, né? Nesse caso aqui, em formato quadrado. A água vai entrar na célula e ela vai sair, esse esquema que ele está mostrando direitinho, na mesma quantidade. Por isso que esse tipo de transporte, né, desse tipo de osmose, vai ser chamado de isotônico. Né? A mesma quantidade que entra e sai, a água ela consegue fazer esse mecanismo de troca, dando equilíbrio à quantidade de água presente dentro da célula. Porém, no segundo exemplo, nós temos aqui a entrada da água, onde ela vai ficar retida em maior quantidade e vai sair muito pouco pela membrana celular, né? pela parede celular. Nesse caso aqui, nós estamos diante de um exemplo de osmose hipotônica, né? Onde vai ter uma entrada de água, mas uma saída menor. No outro esquema aqui, nós temos a mesma quantidade de água sendo demonstrada que vai entrar na célula, porém ela não vai ficar retida, né? Vai sair uma grande quantidade, olha, desidratando a célula, né? E esse tipo de transporte é chamado de situação hipertônica. Então, nós temos essas 3 formas de osmose dentro do esquema, do exemplo da célula vegetal, por conta da natureza química da parede celular presente nos vegetais. Então, nesse momento aqui, a gente finaliza aí o transporte passivo e agora vamos seguir com o exemplo e classificação de transporte ativo na membrana plasmática. Então, vamos seguir com um exemplo bem básico, que é o da bomba de sódio e potássio, onde vamos observar nesse esquema o bombeamento de íons contra o gradiente de concentração. Nesse caso, vai haver um gasto, um desprendimento muito maior de energia para que ocorra esse tipo de reação metabólica. Nós temos aí, na bomba de sódio e potássio, que ocorre o bombeamento de sódio para fora da célula
e o potássio para o interior da célula. Como, professor, isso ocorre? Deixa eu mostrar aqui nesse esquema estático para vocês esse bombeamento. Observem bem aí nessa estrutura didática, né? Ela é bem generalista, vocês vão ver ela em muitos esquemas presentes nos materiais, o momento em que a célula ela está bombeando a quantidade de sódio, né, para fora, né, e a quantidade de potássio para dentro. Olha, esse é o esquema em que ocorre a troca, né, a troca desses íons, né, desses cátions. Esse esquema aqui, ele vai ser facilitado na compreensão quando vocês entenderem através de uma animação, que nós vamos ver agora essa animação para que vocês entendam como ocorre o processo. Observem bem aí, nessa estrutura que está sendo mostrada para vocês, a parte de fora da célula e a parte de dentro da célula. E aí nós temos a presença da camada bilipídica, né, uma camada bem interessante, porque ela é anfipática, parte dela é feita de gordura e parte dela é feita de fósforo. Nós temos a passagem do sódio através aí da proteína, sendo colocado para fora da célula, com a ajuda de um ATP, da adenosina trifosfato, e aí ocorre um desprendimento de energia. Nesse mesmo momento, né, entram os íons aí de potássio, que vão se encaixar exatamente nesse modelo de proteína e vão ser trazidos para dentro da célula. Então, vamos observar mais uma vez esse movimento para vocês entenderem. No meio, exatamente no meio da nossa animação, temos uma proteína carreadora que eu falei para vocês, que vai ajudar nesse transporte desses íons através dessa bomba sódio e potássio. Então, o sódio ele vai se encaixar, olha, 3 íons sódio se encaixando na proteína com a ajuda da ATP, adenosina trifosfato, né, que vai ser a energia que vai ser liberada aí para essa bomba. Os íons sódio vão ser liberados para fora da célula, e enquanto a estrutura ainda está receptiva, ela vai permitir, né, a estrutura da proteína, que entrem 2 íons potássio, olha aí, observem 2 íons potássio na animação, né, e a proteína vai facilitar a entrada desses íons para dentro da célula. Observem aí o transporte acontecendo. Então, essa aí é uma estrutura bem clássica para mostrar para vocês a bomba de sódio e potássio. Tá bom, gente? É um esquema bem didático e ocorre com bastante frequência dentro na cobrança aí dentro dos nossos modelos de avaliação externa. Então, vocês têm que prestar bem atenção em anotar esse movimento, né? O que sai da célula, o que entra da célula. São muitos detalhes, mas a gente consegue chegar lá no final da linha do estudo da permeabilidade da membrana plasmática. Temos outra situação aí que acontece com a entrada e saída de substâncias agora maiores do que íons, né, com moléculas muito maiores, com estruturas muito maiores, que ocorre a passagem pela membrana plasmática, e aí esse processo ele vai ter um metabolismo um pouquinho mais diferenciado. Então, a gente vai ter uma outra classificação de transporte. Nesse caso, nós temos aí o destaque para essas substâncias que vão passar pela membrana, que são macromoléculas e partículas maiores, que entram e saem das células pelos processos mais complexos, denominados endocitose e exocitose. Então, o que vocês estão vendo aí é a endocitose, que é o processo de entrada de partículas na célula por meio de vesículas chamadas endossomos, né? Então, pode ocorrer de 3 formas, sendo a fagocitose, mostrada aqui no primeiro esquema para vocês, né? Temos um endossomo, né? Que está englobando aqui uma partícula que foi englobada, né? Está entrando na célula, foi englobada pelo processo de fagocitose.
Nós temos aqui, nesse segundo momento aqui, a pinocitose, que vai ser uma substância mais fluida, né? Não vai ser sólida. Vai haver a formação de uma vesículazinha englobando ela. E nós temos aqui a endocitose mediada por receptores. Nós temos na superfície da membrana plasmática, nesse caso aqui, receptores que vão sinalizar essas substâncias, facilitando a entrada delas, né? E aí há a formação também de uma vesícula, de uma estrutura membranosa que vai envolver essas substâncias. Então, a endocitose, mais uma vez falando, ela tem essas 3 classificações, né? A fagocitose, para englobar substâncias sólidas, a pinocitose, substâncias líquidas, e nós temos a endocitose mediada, né? Esses 3 processos de entrada de substâncias na célula. Mas não para por aí. Nós temos também, assim como a entrada na célula, temos a saída de substâncias dela. E aí estamos falando da exocitose, que é o processo que vai eliminar partículas que foram digeridas ou que precisam ser levadas de uma célula para outra, de uma célula para de um tecido para outro, ou até mesmo de um órgão para outro. Então, a exocitose ela vai ser o processo inverso da endocitose, ela vai liberar substâncias, né, que foram produzidas ou que precisam ser eliminadas da célula. Primeiro, essa substância ela fica envolvida, né, por uma vesícula secretora, que vai ter aí a característica muito parecida com a estrutura química da membrana celular, onde ela vai se fundir com a membrana celular, né, e vai liberar essa substância para fora, de acordo com a necessidade da célula. Então, aí nós finalizamos as 2 classificações de eliminação de substâncias, né, de macromoléculas, de substâncias maiores, que não é possível fazer pelos processos de transporte passivo e ativo. E aqui adentramos em um outro assunto, que são as substâncias que tanto falo para vocês, né, que estão presentes dentro da célula. Então, a membrana plasmática ela está envolvendo a célula toda, mas está envolvendo o quê, professora? Ela está envolvendo estruturas chamadas organelas, né? E o núcleo da célula, que pode estar envolvido pela membrana nuclear ou não. No nosso exemplo aqui, nós temos uma célula animal, né, com as 3 estruturas bem definidas, e a gente vai conhecer um pouquinho dessas organelas, né, que lembram o nome órgãos, porque elas vão possuir papéis análogos aos órgãos que fazem parte do nosso corpo. Vamos começar aqui pela mitocôndria. A mitocôndria são substâncias, organelas especiais, com capacidade de se reproduzir, uma vez que possuem moléculas de DNA circular, tal como as bactérias, né? E sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais. Então, a mitocôndria ela vai ser a grande responsável pela produção de energia que vai ser usada em todas as reações químicas dentro da célula. Tá bom, gente? Agora, vamos entender agora outra estrutura chamada de retículo endoplasmático. Adianta a vocês que existem 2 tipos de retículo endoplasmático, o liso e o rugoso. Eles são organelas com membranas dobradas, similares a sacos achatados. Como eu falei para vocês, são 2. O liso, né, que não tem ribossomos associados e por isso tem aparência lisa e é responsável pela produção de lipídios, né? A função dele é produzir lipídios, que são tipos de gorduras. A função principal do outro tipo de retículo endoplasmático, que é o rugoso, vai ser realizar a síntese e ativação das proteínas, além de transportar para outras partes da célula. E aí nós tomamos conhecimento de mais uma estrutura, né, de mais 2 tipos de organelas presentes nas células. Próxima organela que nós vamos conhecer é o ribossomo. Então, os ribossomos eles são organelas celulares não membranosas, presentes nas células procarióticas e eucarióticas. O que são essas células, né? As procarióticas são células
que não possuem um núcleo bem definido, e as eucarióticas são células que possuem um núcleo bem definido. Nós exemplificamos as procarióticas, por exemplo, as bactérias. Então, voltando aqui para os ribossomos, eles são responsáveis por sintetizar proteínas nas células. Então, eles vão fazer parte do processo metabólico junto com o retículo endoplasmático rugoso. E aí nós temos conhecimento agora da próxima organela, que é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi, também chamado de complexo golgiense, né? Tanto um termo quanto o outro está correto, os dois ainda são utilizados, né? Amplamente utilizados. Ele é composto de discos achatados, empilhados, formando bolsas membranosas. Então, às vezes, quando a gente observa ele em microscópio, ele vai parecer com retículo endoplasmático liso e rugoso. Como é que a gente faz para diferenciar ele do retículo endoplasmático? Geralmente, o retículo endoplasmático ele fica muito próximo do núcleo. Esse esquema didático está aqui propositalmente para mostrar para vocês que os dois tipos de retículo eles ficam muito próximos do núcleo, porém, o complexo de Golgi ele fica um pouquinho mais afastado. Pode ver aí no esquema didático, está sendo mostrado o complexo muito próximo da membrana plasmática, e não é à toa. É porque ele vai, uma das funções dele aí é englobar as partículas que foram produzidas dentro dos processos metabólicos para serem liberadas, né, para fora da célula. Então, continuando aí o nosso conhecimento sobre o estudo das organelas, nós temos os lisossomos, que são envolvidos apenas pela bicamada lipídica, e no seu interior há enzimas digestivas, né? Sua função é digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e os ácidos nucleicos, que nós conhecemos como DNA e RNA. E, por último, aqui no nosso esquema, nós temos os centríolos, que são organelas com estrutura cilíndrica, encontradas nas células eucarióticas, diga-se de passagem, importante esse detalhe. Eles participam da divisão celular pela capacidade da duplicação quando ocorre a mitose e a meiose, que são os dois processos de divisão celular, migrando para os polos das células após a duplicação. E aí nós finalizamos os exemplos de algumas organelas presentes na célula que foi exemplificada aqui, a célula animal, mas eu queria que vocês atentassem agora para um outro modelo didático que a gente vai mostrar algumas diferenças de estruturas, que é a célula vegetal. Então, a célula vegetal, como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, ela vai ter uma estrutura bem diferenciada chamada parede celular, que vai tornar possível aí o formato dela geométrico, né, poliédrico. Quando a gente visualiza em microscópio, é exatamente como a gente vê nos esquemas didáticos. É interessante como se apresenta aqui essa célula. É muito próximo do real, quando você visualiza no microscópio. Dá para ver muito bem definido a parede celular, porém a estrutura interna necessita de um mecanismo mais apurado de microscópio, né, de microscopia. Mas eu queria que vocês atentassem para essas duas organelas, que elas vão ter uma característica peculiar presentes dentro da célula vegetal. A primeira aqui é o cloroplasto. Então, o cloroplasto possui uma cor verde por causa da clorofila, que é responsável pela fotossíntese, né? Uma característica importantíssima aí dos seres autotróficos. A forma e o tamanho dessas organelas variam conforme o tipo de célula e de organismo em que se encontram, tá? No caso aí, nós não podemos esquecer que existe uma grande diversidade de plantas. Ainda temos aí o vacúolo. Embora presente na célula animal, ele vai estar expressivamente maior e com mais funções na célula vegetal. Eles são envolvidos por membrana e preenchidos com fluido, diferente do citoplasma, são comuns em células animais e vegetais, contudo, são maiores e mais volumosos nas células vegetais. A sua função é armazenar água e nutrientes, além de regular
mecanismos de pressão osmótica. Isso aqui é algumas da função do vacúolo, né? Eu chamo ele de estrutura multifuncional, aí dentro do esquema didático que a gente está mostrando aqui para vocês, né? Resumindo a função dessa estrutura tão importante para a célula vegetal. Então, o que nós vimos aqui na nossa aula foi a membrana plasmática, o importante processo, né, de formação, de transporte, né, de liberação de substâncias, de íons. Isso é importantíssimo, tornando ela semipermeável, né, com permeabilidade seletiva. E também nós falamos um pouquinho sobre o citoplasma e as organelas presentes no citoplasma, com exemplos da célula animal e vegetal. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima.